No vasto panorama da Bíblia Sagrada, encontramos histórias de profetas, reis, nações, milagres e julgamentos, mas também relatos íntimos e pessoais de homens e mulheres que viveram à margem, desprezados pela sociedade, marcados por erros, escolhas difíceis ou situações desesperadoras. Entre essas histórias, existem as que envolvem mulheres chamadas de prostitutas, e que, apesar de sua reputação manchada aos olhos humanos, se tornaram peças fundamentais no plano de Deus. Para entender o peso e a profundidade dessas narrativas, é necessário mergulhar não apenas no texto bíblico, mas também no contexto histórico e cultural da época. Na sociedade antiga do Oriente Médio, a prostituição podia ter diferentes causas e formatos. Algumas mulheres eram levadas a essa prática por extrema pobreza, outras por abandono ou viuvez, sem alternativas para sustento. Havia ainda a chamada prostituição cultual, ligada a templos pagãos, em que atos sexuais eram oferecidos como parte de rituais religiosos, algo condenado repetidamente por Deus. Na cultura israelita, baseada na lei mosaica, a prostituição era vista como pecado grave, e a mulher que a praticava carregava não apenas o peso moral, mas também a exclusão social. Era, portanto, símbolo de impureza e vergonha pública. E, no entanto, Deus, em sua soberania e graça, escolheu incluir algumas dessas mulheres nas páginas de sua palavra, não para exaltar o pecado, mas para revelar seu poder de transformar vidas. Um dos relatos mais impressionantes é o de Raabe, registrado no livro de Josué, capítulo 2. Raabe vivia em Jericó, uma cidade fortificada e estrategicamente posicionada, cuja fama de riqueza e força se espalhava pela região. Era uma mulher prostituta, alguém que, na escala social, estava entre os mais desprezados, talvez vista apenas como objeto de prazer por alguns e como vergonha pública por outros. Quando os israelitas se aproximaram para conquistar Jericó, Josué enviou 2 homens para espionar a cidade, e foi justamente na casa de Raabe que eles se hospedaram. Por que escolheram sua casa? Talvez por ser um local que recebia visitantes constantemente, o que poderia ajudar a disfarçar sua presença. Mas ali aconteceu algo extraordinário. Raabe demonstrou coragem e fé ao esconder os espias, mentindo para as autoridades de Jericó para protegê-los. Ela revelou aos homens que sabia o que Deus havia feito, como ele abriu o Mar Vermelho e deu vitórias ao povo de Israel, e declarou algo surpreendente: o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:11. Aquela mulher que aos olhos humanos não passava de prostituta, teve uma revelação espiritual mais profunda do que muitos líderes religiosos de sua época. Sua fé se manifestou em ação. Ela amarrou um cordão vermelho em sua janela, sinal combinado com os espias, para que sua casa fosse poupada quando a cidade fosse destruída. E assim aconteceu. Quando Jericó caiu, Raabe e sua família foram salvos. Ela se juntou ao povo de Israel, casou-se e se tornou ancestral de Davi, e séculos depois, de Jesus Cristo. Seu nome está registrado na genealogia do Messias, Mateus 1:5, e entre os heróis da fé em Hebreus 11:31. Raabe é a prova de que Deus não olha para o passado de uma pessoa, mas para a fé que ela demonstra no presente. Outro relato comovente está em Lucas 7:36-50. Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Fariseus eram líderes religiosos rigorosos na observância da lei, e estar em sua casa era para muitos uma honra. Durante o banquete, entra uma mulher identificada apenas como pecadora, o que num contexto provavelmente indicava que era prostituta. Ela não fala nada, apenas se aproxima de Jesus, chorando, e suas lágrimas molham os pés do mestre. Com seus próprios cabelos, os enxuga, beija-os e os unge com um perfume caro. A cena choca os presentes. O fariseu pensa consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, conta a parábola de 2 devedores, um que devia muito e outro pouco, e ambos foram perdoados. Tem a Maria mais. Simão responde que seria aquele que foi mais perdoado, e Jesus aplica: vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, ela, porém, regou-os com lágrimas. Não me deste beijo, mas ela não cessou de beijar-me os pés.
Não ungiste minha cabeça com óleo, mas ela ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Essa história é um retrato perfeito de como Jesus via as pessoas, não pelo lábio que carregavam, mas pelo arrependimento e amor que demonstravam. A mulher, apesar do passado, expressou um ato de adoração tão profundo que atravessou os séculos como exemplo de entrega total. Já no Antigo Testamento, encontramos o caso de Tamar, registrado em Gênesis 38. Tamar era nora de Judá, filho de Jacó. Pela lei do levirato, quando um homem morria sem deixar filhos, seu irmão deveria casar-se com a viúva para gerar descendência em nome do falecido. Tamar casou-se com filho de Judá, mas ele morreu. Onã, o segundo filho, deveria cumprir a lei, mas se recusou e também morreu. Judá, temendo perder outro filho, enviou Tamar de volta à casa de seu pai, prometendo que quando o filho mais novo crescesse, ela se casaria com ele. Mas o tempo passou e a promessa não foi cumprida. Tamar percebeu que estava sendo enganada e decidiu agir. Disfarçou-se como prostituta, cobrindo o rosto, e posicionou-se no caminho por onde Judá passaria. Ele não a reconheceu e teve relações com ela, entregando como penhor seu selo, cordão e cajado. Tamar engravidou de gêmeos. Quando a gravidez foi descoberta, Judá ordenou que ela fosse queimada por imoralidade, até que ela apresentou os objetos que ele mesmo lhe dera. Confrontado, Judá admitiu: ela é mais justa do que eu, porque não lhe dei meu filho Selá. Essa história é complexa e desconfortável, mas revela duas coisas: a injustiça que as mulheres podiam sofrer naquela sociedade e como Deus, mesmo em circunstâncias moralmente confusas, podia agir para cumprir seus propósitos. Tamar, assim como Raabe, acabou entrando na genealogia de Jesus. Essas três histórias, apesar de tão diferentes, têm um ponto em comum. Mostram que Deus não se afasta das pessoas por causa do passado delas. A prostituição na Bíblia não é tratada como algo leve ou irrelevante, mas também não é barreira para a graça divina. Cada uma dessas mulheres viveu experiências marcantes que mudaram seu destino. Raabe teve fé e foi salva. A mulher pecadora se arrependeu e foi perdoada. Tamar buscou justiça e foi justificada. Em todas, vemos que o Senhor enxerga além da aparência e da reputação, alcançando o coração arrependido e disposto a confiar em Ele. Essas narrativas nos lembram que ninguém está fora do alcance da misericórdia divina. O que define o futuro não é o lábio que carregamos, mas a resposta que damos quando Deus se revela. E se Ele pôde transformar histórias marcadas por vergonha em testemunhos de redenção, Ele também pode fazer o mesmo com qualquer vida.